No dia de hoje, vamos receber, juntamente com a Rebeca Simões, uma outra astróloga muito querida, que é a Simone Gomes, que além de astróloga, ela também é analista de perfil comportamental. Assim como eu, também é coach. E vamos bater um papo bem interessante, vamos decifrar a astrologia, saber um pouco da história da astrologia, o que ela tem para oferecer em termos de agregar valor para a nossa questão de saúde e bem-estar. Meus queridos, vamos contar aqui com a presença da Rebeca Simões e Simone Gomes. Vocês estão aí presentes? Oi, Rebeca. Oi, Simone. Sejam super Olá, bem-vindas. É um Boa prazer noite. imenso ter vocês aqui conosco, queridas. E aí eu queria começar obrigada, pedindo. Nath. E isso, queria começar. Todos nós conhecemos a nossa querida Rebeca, né? E vamos dar a oportunidade da Simone começar a se apresentar e depois a Rebeca dar uma palavrinha aí para todos. E aí eu vou começar com algumas perguntinhas para a gente aquecer aí e decifrar a astrologia aí para os nossos queridos amigos que estão nos assistindo. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Nájila, por ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que eu amo de paixão. E quero trazer a todos, né, como todo essa ciência milenar pode nos ajudar, né? Então, eu estudo já astrologia há uns 20 anos, desde a minha juventude, e ela me trouxe aí um grande momento de autoconhecimento mesmo toda a minha trajetória, tá? Não só na parte pessoal, como também na parte profissional. Rebeca, e você, Rebeca, que está sempre com a gente aqui, abrilhantando as nossas noites. Dá uma boa noite aí para todo mundo para a gente começar aí o nosso bate-papo. Olá, pessoal. Boa noite. Eu queria dizer que eu estou muito empolgada com o quadro de hoje, com a presença da Simone, com a oportunidade de estar aqui no quadro mais uma vez. É maravilhoso, né, compartilhar um pouquinho desse conhecimento, né, e aprender também, porque quando a gente compartilha, a gente aprende. Então, para mim é uma experiência maravilhosa, né? A astrologia realmente é a ferramenta mais maravilhosa que eu já tive, né, durante a minha vida. Então, fiquem aí de olho no quadro, viu, gente? Não saiam, não. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero saber, quero que a Simone nos ajude a entender como é que começou a astrologia, quando a astrologia começou. Na verdade, as pessoas às vezes têm muito uma questão de achar que a astrologia está relacionada a misticismo, né? Tem essas questões, algumas pessoas têm um pouco de pé atrás com a astrologia, mas nosso objetivo aqui hoje é bater um papo aberto sobre isso e desmistificar um pouquinho, decifrar aí a astrologia. E como que começou? Quando começou a astrologia, Simone? Nossa, a astrologia simplesmente começou há uns 6.000, 5.000 antes de Cristo. Nós temos três etapas aí dos grandes estudiosos da astrologia, começando pela pré-história, onde, na verdade, os povos não tinham os recursos que nós temos hoje, né, os telescópios, então era só apenas observação do céu. Na observação do céu, eles começaram a fazer analogia, né, do que acontecia com os movimentos dos astros e na Terra. Até como eles administravam as colheitas, tudo isso eles só por meio da observação. Depois começou na Era Antiga, lá na região da Mesopotâmia, né, de 5.000 a 4.000 antes de Cristo, começa esse período e vai até 300 antes de Cristo. Então, vários povos lá da Grécia, dessa região também, foram contribuindo na verdade, a construção desse estudo. Então, primeiro começou a criação do zodíaco, lá na região da Mesopotâmia, né? O que significa zodíaco? O zodíaco vem do grego, ele significa a roda dos animais. Depois veio os caldeus, no Império da Babilônia, onde eles contribuíram também pelos primeiros registros, né, sistematizados a partir da Torre de Babilônia. Os caldeus também elaboraram o primeiro conceito de zodíaco,
tal como hoje, né, e o caminho do Sol em volta da Terra. Então, eles tiveram uma grande contribuição até para a gente ter todo esse período aí que nós temos até hoje de estudo. Foram criadas 12 constelações, os persas também estabeleceram os 12 signos, os gregos, com a ajuda de Pitágoras, porque Pitágoras era um grande matemático, então a astrologia ela tem uma base muito forte dentro da matemática, principalmente com as questões geométricas. Então, grandes estudiosos do passado, e até coloquei a imagem do Ptolomeu, ele ajudou muito nessa construção, porque a maioria deles, eles eram astrônomos e também eram astrólogos. E qual que era a diferença? A astrologia, ela estuda quais são as relações, né, do que acontece, né, com as nossas estrelas lá no céu e reflete aqui também na nossa vida, com relação ao nosso comportamento, com relação ao homem mesmo. E, no caso da astronomia, ela vê só com relação à parte física, ela não entra nessa questão dos comportamentos, dessas mudanças, ok? E aí veio os egípcios também, contribuindo bastante. Eu fiz aqui uma colinha, porque a história é bem longa, tá, gente? Mas eu resumi o máximo que eu pude, né? Então, Ptolomeu, que participou como egípcio, né? Nessa questão. Depois veio a era cristã, e aí é onde começou a ter essa questão... na verdade, a Igreja Católica Romana, depois do Império Romano, da queda do Império Romano, que começou a meio que desmistificar, querer achar que a astrologia tinha a ver com coisa sobrenatural, né? Mas, na verdade, foi uma questão política, né? Na época do cristianismo, porque a gente sabe, né? Porque a Igreja Católica sabia que se todos tivessem esse conhecimento, tanto é que papas, muitos estudiosos por trás estudavam, tinham referências, seguiam essa referência para até saber de acontecimentos, o que podia ter acontecer ou futuramente, os reis utilizavam isso. Então, isso foi um pouco quebrado, essa natureza dessa ciência, né, por conta da Igreja Católica. E aí, começaram a ter umas perseguições com os astrólogos. Tanto é que, quando começou o cristianismo, de 0 a 400 anos depois de Cristo, os nossos 3 reis magos eram astrólogos. Tanto é que o dia do astrólogo é considerado o dia 6 de janeiro. Eles seguiram a estrela de Belém, né, para poder chegar lá no caminho que eles tinham que seguir até Jesus, tá? Então, a integração inicial do conhecimento dos astros, da influência, como caminho, né, de luz, de compreensão do espírito, né, do homem com o ser humano na Terra, começou nessa época também. E aí, com a quebra do Império, depois veio o Renascimento, e ressurgiu novamente a astrologia, né? A astrologia começou a voltar a ter aí um prestígio, né? Isso já era depois, já na era de Cristo já. Com grandes descobertas científicas, técnicas. Isaac Newton também, um grande matemático, contribuiu muito para também agregar aí a questão matemática, porque existe uma questão matemática, nós usamos graus. Hoje, já existe sistema, nós estamos numa era mais moderna, mas há muito tempo atrás se usava, o cálculo era feito na mão, eu ainda estudei nessa época, tá? E o novo despertar da astrologia foi a partir do século XIX, né, com a constituição da astrologia como uma ciência científica mesmo, né, porque veio retirado, ela é baseada numa ciência que é matemática, ok? E a nova era de astrologia voltado para o humanismo, a partir do século XX, XXI, tem muita contribuição do nosso mestre psiquiatra Carl Gustav Jung, né, que também foi um grande estudioso da astrologia, para se conhecer e também para se aprofundar no estudo do desenvolvimento humano. Inclusive, eu e Nájila, que somos analistas comportamentais, nós usamos uma das teorias de
Carl Jung, né, Jung, para poder estar analisando também os mapeamentos de perfis, ok? Na astrologia do Brasil, ela chegou por volta de 1500, ou eu não vou me entrar muito assim, adentrar a essa parte da astrologia do Brasil, porque senão vai ficar muito extenso essa questão. E aí, num outro momento, se eu tiver oportunidade, eu trago para vocês como que foi essa trajetória aqui no Brasil. Mas por volta de 1500, ela chegou junto com as caravelas de Pedro Álvares Cabral. Por quê? O piloto, mestre João, ele era um astrólogo, e isso trouxe com maior facilidade as embarcações, porque ele fazia analogia, né, o estudo do céu com a carta náutica, deveria ter essa interpretação. E como ele era astrólogo, facilitou essa interpretação para que eles chegassem aqui com mais facilidade. E depois, em 1808, também chegaram alguns astrólogos, mas assim, os estudos não foram muito difundidos. Aí, a partir do século XX, em 1913, então é muito recente aqui no Brasil, foi lançado um almanaque, né, permanente, e a partir disso começaram-se a difundir mais os estudos aqui no Brasil, ok? Que excelente. Você conseguiu fazer um breve resumo, né, de primórdios aí da astrologia antes de Cristo, né? E a gente consegue, com a sua explicação, entender, principalmente do século XX para cá, né, essa aproximação com a questão da saúde e do bem-estar. Né? Se uma pessoa tão ilustre como Jung, que se dedicou aos estudos, né, dos astros e traz, ele que fez inúmeros trabalhos, né, e ele traz dá esse significado a essa ciência, eu entendo como ciência. Então, realmente tem tudo a ver com a questão da saúde e do bem-estar, até porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, você consegue promover, né, o seu desenvolvimento, construir a sua harmonização, o seu equilíbrio e alcançar os seus melhores resultados. Que excelente, Simone, muito obrigada. Rebeca, explica pra gente, Rebeca, e quais são as vertentes aí da astrologia? A astrologia tem um histórico aí que antecede, né, o nascimento de Cristo. E quais seriam as vertentes? Como toda ciência, como toda área de estudo, ela tem vários caminhos, várias trilhas. Quais seriam as vertentes da astrologia, minha querida? Então, a astrologia, né, como você mesma falou, né, e até mesmo na fala da Simone, né, surgiu há tanto tempo, né, então realmente tem muitas vertentes, né. Desde a astrologia tradicional até a astrologia esotérica, né, tem várias possibilidades. Se eu fosse ficar explicando tudo aqui, né, ficaria um dia, né, explicando cada vertente, cada detalhe, né. Nós temos a astrologia cabalística, a astrologia védica, a astromedicina, a astrocartografia, a astrologia psicológica, a astrologia mundial, né, e cada uma delas vai focar em um aspecto diferente, né. Nós podemos, né, estudar várias abordagens. Por exemplo, na astrologia mundial, nós podemos ver os aspectos mais gerais, né? Assim, como que eu poderia dizer? A gente estuda mais os planetas geracionais, né? Então, o que acontece no mundo, os fatores políticos, né? As eras. Na astrocartografia, por exemplo, a gente pode planejar nossas viagens, né? Embora nesse período de pandemia aí a gente não tá todo mundo recolhido, né, dentro de casa, mas a gente tem essa possibilidade também na astrologia. Na astrologia cabalística, a gente correlaciona a astrologia com a cabala, né, com a árvore da vida e tal. Então a gente tem várias possibilidades, não vou me aprofundar tanto várias áreas aqui que a gente tem, né, astrologia horária, a gente pode fazer uma pergunta objetiva, né, segundo a visão tradicional de astrologia. Mas eu acho que, assim, para o nosso foco aqui dentro do Harmonize, a gente pode focar mais na astrologia vocacional, né, que é a astrologia em que a gente foca ali nas nossas habilidades, né,
para a carreira, para o trabalho, como que a gente pode se desenvolver, a nossa relação com as pessoas dentro do trabalho, né? Então, eu acho muito importante a astrologia vocacional aqui, dentro da nossa abordagem. A astromedicina também acho muito relevante, né? Ela correlaciona a nossa saúde, né? E o nosso desenvolvimento integral sistêmico, né? Do corpo mesmo, as áreas do corpo, né? E a astrologia, né? Então, por exemplo, o signo de Áries relacionado à cabeça, por exemplo, questões como aí os pulmões, né? Com o signo de Gêmeos. Então, nós temos várias possibilidades aí. Então, algumas aqui dentro do Harmoniza a gente vai focar mais, né? Por exemplo, a astromedicina, que eu falei para vocês um pouquinho da casa 6 no programa passado, né? Isso aí faz parte do tema da astromedicina, a astrologia vocacional, e eu acho que também muito a astrologia moderna, né? Porque ela foca não somente nas predições dos eventos, mas também, né, em você se autoconhecer, né, e alcançar aí a vida integral sistêmica, que é o nosso foco aqui dentro do programa. Que maravilha, minha querida. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre as vertentes da astrologia. E para os nossos telespectadores que estão assistindo, Simone, fala para a gente o que compõe o mapa astral. Bom, o mapa astral é necessário para você estar desenvolvendo ele. Tem que ter horário, né, de nascimento, data de nascimento e o local de nascimento, para que a gente possa ter as informações da latitude, longitude, localizar o ascendente da pessoa. Então, dentro desse mapa astral, o que tem dentro desse mapa astral? Só para as pessoas entenderem um pouco da simbologia. Nós temos os planetas, né? E nós trabalhamos muito com os arquétipos. O que são esses arquétipos? Vou explicar. Nós trabalhamos com os planetas, com os signos e com as casas. O que são essas casas? São os 12 setores dentro da mandala, que representam 12 setores da sua vida. Na verdade, os planetas é como se eles fossem os nossos diretores. Nós somos os protagonistas da nossa vida, né? Nós estamos num teatro, vamos imaginar a nossa vida num teatro, né? E cada signo, ele representa o cenário onde você vai estar atuando em determinado setor. E o signo em si, seria as casas, e o signo em si seria a roupagem que você usa, se você estiver atuando, onde você estiver atuando. Então, eu fiz uma analogia, tem até as imagens aqui, eu só trouxe de Áries e de Touro, porque não daria tempo para falar de todos nesse momento, eu posso trazer num outro momento. Fazendo analogia dos arquétipos. Quais são esses arquétipos? Naquela época, né, lá dos antigos, eles se baseavam muito nos deuses. Eles imaginavam que os planetas eram considerados deuses, né? Os deuses, fazia analogia com os deuses gregos, com a mitologia grega, com a mitologia romana. Então, no caso aqui, eu trouxe, por exemplo, o Áries, ele é considerado, tem o arquétipo de Áries, né? No caso da mitologia, na mitologia grega, que representa o guerreiro, na verdade, né? Na verdade, então ele tem essa questão de ser mais impulsivo, de ir para frente, de enfrentar as coisas, de ser mais determinado quando ele quer alguma coisa, essas características que pertencem pelo menos ao signo de Áries. E aí, no caso de Touro, ele é regido não só Touro, eu trouxe Touro em especial, mas Touro e Libra, eles são regidos pelo planeta Vênus, e a Vênus representava Afrodite. Representa o quê? Representa o belo, o amor, a paixão, o dinheiro. E no caso do mapa só, ele vai representar o dinheiro da gente, tá? Aí as nossas escolhas, né? Do belo, da luxúria, o que a gente gosta de belo, e o amor. Então, ele vai reger o dinheiro e o amor dentro do mapa astral. Então, é mais ou menos para vocês terem uma noção como que funciona. E aí tem os aspectos, que são as conversas que nós temos com os planetas. Então, isso tem que ser interpretado, essa carta natal, e depois talvez tenha as previsões, por um astrólogo.
Querida, Ok? muito interessante essa explicação, essa analogia que você fez da questão do teatro, né? E dos planetas Sim, como os nossos diretores e como se nós, os nossos signos são roupas, né? Como se nós estivéssemos ali como são as atores. roupas. Muito interessante, gostei muito da explicação, muito obrigada. E nesse sentido, né, do mapa astral, a gente sabe que a gente pode dar um clique aqui na internet e às vezes gerar o nosso Sim, mapa. Né? Mas existe a sim, importância sim. de consultar um astrólogo, tanto que nós temos o nosso programa Harmoniza, temos a Rebeca Simões e agora temos o contato maravilhoso com a Simone Gomes. E me digam, né, Rebeca, responde para a gente, orienta a gente nesse sentido. Qual a importância de se consultar o astrólogo? Assim, a questão de se consultar com o astrólogo, né? Ela é uma questão, assim, até mesmo complexa da gente, né? Pensar, porque a astrologia ela é um todo, né? Então, assim, quando você olha uma mandala astrológica, né? Que é aquele círculo que contém ali todos os planetas, todos os aspectos, casas, enfim, e um todo ali, né? Não tem como você interpretar o seu mapa, né? Sem você ter um conhecimento, né? Então, assim, um conhecimento profundo mesmo, né? Então, o que acontece? Na internet, realmente é até mesmo um fator de tristeza para pessoas, né? Como a Simone, né? Que somos astrólogas de fato, né? Ver como as pessoas tratam a astrologia, né? Há sites, né? Inclusive que eu já acessei, né? Que eles simplesmente colocam assim, faça seu mapa astral gratuito e veja qual é a carreira ideal para você, né? Então, assim, é terrível, porque você vê, assim, uma desvalorização de um conhecimento que é milenar, né? Que é um conhecimento tão profundo que a gente estuda por tantos anos, né? Para conseguir obter ali uma visão do todo. Então, quando você se consulta com um astrólogo, ele vai te direcionar realmente no seu autoconhecimento, né? E não vai dizer assim, minha Vênus é no signo de Câncer, meu Marte é no signo de Áries, né? Não é somente o signo, né? Não é somente a casa, é realmente todo. Então, quando você se consulta com um astrólogo, né? Muito além de um software, né? De um mapa gerado por um computador, ele vai te ajudar realmente no seu caminho, né? Qual direção que você vai seguir na tomada de decisões, né? Até mesmo na live que eu fiz com a Nádia, né? Na semana passada, nós comentamos a respeito de tomada de decisões, né? De caminhos a seguir, né? Então, o mapa ali, né, você tem várias possibilidades, né, mas quando você se consulta com um astrólogo, né, ele vai te ajudar, vai te orientar, né, por exemplo, você vai tomar uma decisão, por exemplo, você vai escolher uma carreira ali na astrologia vocacional, né, você não vai simplesmente se consultar na internet, você vai se consultar com um astrólogo, né, então é maravilhoso essa possibilidade, porque aí você pode ter uma visão do todo, né, e já que a gente está falando de vida integral e sistêmica, né? O astrólogo ele vai te auxiliar a alcançar aí esse objetivo. Maravilha, minha querida. Eu acho extremamente importante a valorização de todas as profissões, de todos os conhecimentos, independente de uma regulamentação da profissão, porque a gente sabe que no Brasil nem todas as profissões que auxiliam as pessoas a alcançarem grandes resultados são regulamentadas, né? Isso é uma questão jurídica e legislativa do nosso país. O que não significa que todas elas sejam ferramentas de sucesso para auxiliar com que as pessoas, em geral, alcancem seus resultados, né? Então, eu vejo a importância da astrologia e, por isso, a gente abriu esse espaço aqui para a gente bater esse papo, né, para que as pessoas possam esclarecer, terem acesso a essas informações em astrologia, possam fazer suas perguntas. Todo sábado nós temos sempre a ilustre presença da Rebeca Simões. Hoje batemos um papo também com a Simone Gomes, e esse espaço
onde a gente conecta a astrologia, a saúde e bem-estar, é algo que eu vivencio na minha prática, né? A Rebeca, ela me auxilia bastante no autoconhecimento, já fez meu mapa astral, meu mapa vocacional. A Simone Gomes, além de astróloga, vou falar aqui, Simone, também é numeróloga, né? Então, existem várias ferramentas que a gente realmente não tem noção da dimensão de quantas pessoas já estudaram e encontraram novas técnicas que podem nos ajudar. Às vezes a gente fica muito focado no tradicional, mas existem inúmeras possibilidades. A astrologia, como nós conhecemos aqui com as nossas amigas, é um conhecimento milenar e tem muito a agregar para a nossa saúde e nosso bem-estar. Queridas, eu só tenho a agradecer a todas vocês, a vocês duas, por esse encontro aí de nós três, onde nós deciframos um pouco a astrologia. A casa é de vocês, né? Esse espaço é o nosso espaço de saúde e bem-estar, e que vocês possam vir e contribuir cada vez mais. A Rebeca está aqui com a gente todo sábado, e você, Simone, seja muito bem-vinda. Vamos marcar novos bate-papos, tá? Quero dar um espacinho para vocês darem um tchau aí para todo mundo. Então, tá bom. Muito obrigada, Nájila, pela oportunidade. Agradeço toda a audiência por ter essa oportunidade de receber esse conhecimento, porque, como a Rebeca disse, né, a astrologia ela não se resume somente ao horóscopo lá da revista. Nós não somos compostos somente pelo nosso signo solar. Aquilo é só o nosso signo solar. Então, o que é a mensagem que eu quero trazer com relação à astrologia? Ela também não é uma definição na sua vida. Você tem o seu livre-arbítrio, e nos estudos milenares eles também determinaram isso. A astrologia ela tem previsões matemáticas, mas te dá possibilidades de você enxergar o mundo de outra maneira. É como se nós fôssemos realmente aquele piloto que chegou com as embarcações aqui, que teve que interpretar uma carta náutica. Então, é isso que o astrólogo, você consultando um astrólogo, ele vai te direcionar. Olha, você tem essa e essa possibilidade, mas a decisão é somente sua. Se você não decidir por um aspecto bom que às vezes está no céu para você, vai passar aquela oportunidade e tudo vai continuar. A escolha é sempre sua, tá bom? Então eu quero agradecer muito a oportunidade que eu tive hoje de colocar aí um pouquinho mais dos meus conhecimentos a serviço de quem precisar. Gratidão. Gratidão, gratidão, Simone. Rebeca, dá um tchauzinho aí para o nosso pessoal. É verdade, pessoal, isso que a Simone falou, né, e acrescentando, assim, né, a astrologia, ela tem várias ferramentas, né, pra gente poder utilizar, né, então se você quer ler aí o seu horóscopo, por exemplo, procura um horóscopo personalizado, né, pra você, por exemplo, aí no Personare, no Astrolink, né, o horóscopo que é realmente baseado no seu mapa astral, né? E não somente no seu signo solar, porque aí você consegue ter mais um pouquinho, né, dessa visão no todo. Além de procurar um astrólogo, né, que a gente sempre recomenda aqui, então procura esse horóscopo personalizado, porque aí você vai conseguir, né, aproveitar ao máximo aí, como a Simone falou, o seu momento, oportunidades, né? Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço ao time Harmonize, agradeço a Nádia, a Simone, né? Está sendo maravilhoso para mim, né, estar aqui interagindo com vocês, tá? E semana que vem a gente aguarda vocês aqui também, no sábado, às 18 horas. E mais temas, tá? Vocês podem deixar a sugestão. Um beijo. Muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão mesmo, minhas queridas. Um beijo no coração das duas.